Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me, um convite para caminhar junto. Cada um que recebeu o convite foi escolhido conforme o seu coração e não por aquilo que era capaz de fazer. E ao ler algumas passagens pude observar uma certa resistência, mas após olharem para quem fez o convite, tudo que era por barreira caiu. Mas o negócio não é somente o seguir, mas o estar com Jesus sem nenhuma resistência ou qualquer parcialidade ou interesse. O que Jesus estava querendo era especificar o seu convite. E ao dizer isso a 12 pessoas, gostaria que estivessem dispostas e disponíveis a ver, caminhar, andar, fazer, pensar, agir por fé e viver algo novo. Pois todos conheciam as leis de Deus e sabiam aquilo que lhes era prometido e tudo o que deveriam fazer, mas queria que sua decisão fosse real e verdadeira, sem nenhuma imposição. Cada pessoa estava numa área específica, naquele tempo, que gerasse recurso e os mantivessem. A grande realidade foi que esse segue-me ou siga-me ficou ecoando em minha mente, e a cada pensamento que vinha sempre se expressava a palavra: siga-me, siga-me, siga-me. Mas não um seguir somente de observar ou ficar ao lado, mas um seguir de viver uma transformação real e absoluta, de provar uma profundidade nunca atingida antes. Pois, na época em que Jesus proferiu estas palavras, cruz era sinônimo de maldição, uma morte muito horrenda. Ela marcava o fim da vida de uma pessoa de um modo muito doloroso. Era o conhecido método de execução da pena de morte dos romanos. Quando alguém era condenado à morte, era na cruz que a pena era executada. Os romanos ordenavam que a pessoa tomasse a própria cruz e carregasse até o local da execução. Os discípulos que estavam ouvindo estas palavras entenderam claramente que Jesus falava sobre morte. Eles compreenderam que ele estava dizendo que quem quisesse segui-lo deveria ter disposição para morrer. Quanto a isso, certamente não houve dúvida. Isto fala de uma escolha. Ninguém pode decidir por você. Nem seu pastor, nem seus pais, nem seu ou sua cônjuge, nem mesmo Deus pode decidir isto por você. Esta é uma atitude e opção exclusivamente sua, e você deve escolher seguir o mestre ou não, ser seu discípulo ou não. Para ser um genuíno discípulo, é preciso haver muita renúncia. Na prática, significa que dia a dia temos que dizer não para nós mesmos. Nossos desejos pessoais que desagradam a Deus deverão ser pregados numa cruz. Nossos impulsos de ira, de vingança, de nervosismo deverão ser pregados na cruz dia a dia. Os pedidos que nossa natureza nos faz deverão ser crucificados. Vontades muitas vezes que aparentemente não são maléficas, Deus pede que sejam pregadas na cruz.
Aqueles momentos em que ficamos chateados porque as coisas não aconteceram como queríamos, devem ser pregados na cruz. O fato é que, ao contrário de abrir mão de nossos desejos, nós tentamos nos convencer de que eles não são maus e que eles não nos afastarão de Deus e de sua vontade. O fator intrigante nas palavras de Jesus é que a pessoa que tomava sua cruz no método romano fazia isso somente uma vez. Ela tomava sua cruz, caminhava até o local da crucificação, ali ela era pregada e deixada exposta até a morte. Quando a pessoa demorava a morrer, soldados romanos lhe quebravam as pernas a fim de que morresse mais rápido. Jesus, porém, falou de tomar a cruz dia a dia. Ele não estava falando sobre morrer uma vez só, como acontecia na prática romana. Está falando de morrer mais de uma vez, ou seja, a cada amanhecer. Como pode ser isso? Como alguém pode morrer dia a dia? A morte não é de uma vez por todas? A resposta é que no método romano a morte era física e Jesus está falando aqui da morte da natureza pecaminosa. Jesus está dizendo que segui-lo significa estar disposto a levar a cruz. Cruz, a natureza pecaminosa todo dia. Não adianta você querer, não adianta você renunciar, não adianta você morrer para o seu eu se você verdadeiramente não o seguir. Seguir ao Senhor é fazer o que Ele quer, quando quiser e da forma que Ele te ordenar. Quando Jesus disse, siga-me, Ele quis dizer, venha atrás de mim, não vá à minha frente. Para que vocês entendam isso, no exército de Israel, é proibido os comandantes dizer vão, como que mandando alguém para a peleja, pois a palavra que se usa é venham, pois os discípulos, soldados, sempre virão atrás de seu líder, comandante. Não queira ensinar a Deus o que fazer. Caminhe junto ao Senhor. Confie o seu coração nas mãos do Pai. Estejamos dispostos a abrir mão de nossos desejos pessoais, para que a vontade do Pai, ela seja plena. O caminho da vida significa a crucificação diária da nossa natureza pecaminosa. Dia a dia, tome a sua cruz e siga a Jesus. Existem vontades que precisam morrer em sua vida? Você está disposto a abrir mão de algo muito importante por amor a Cristo? Você quer realmente segui-lo? Jesus diz a você hoje, siga-me. Jesus diz a você hoje, siga-me. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu senhorio. Como é maravilhoso estar diante da sua face, diante da sua presença. Pai, peço a Ti, mais uma vez, perdão. Sim, Pai, perdão, porque muitas vezes nós entramos diante de pensamentos ou situações que acreditamos que as coisas vão funcionar do modo que nós projetamos. Mas como é maravilhoso ser grato a Ti por este fôlego de vida. Como é maravilhoso olhar com os teus olhos e observar os detalhes que o Senhor preparou para nós em mais este dia. Como é maravilhoso poder contemplar não só o canto dos pássaros, observar como amanheceu o dia, observar os detalhes, mas como é maravilhoso poder ver o cuidado que o Senhor assim tem por nós. Isso é maravilhoso. Então, peço
Peço perdão por muitas vezes não observar desta maneira e não olhar com os teus olhos. Mas, Pai, sou grato. Grato por tudo que o Senhor tem feito, grato pelas suas maravilhas, grato simplesmente por abrir os meus olhos e despertar em mais este dia e contemplar a sua glória. Como sou grato, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos. Como sou grato, Pai, por todos os propósitos, projetos, planos, processos. E também, Pai, pelas lutas, pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas situações que estamos vivendo e estamos passando, porque isso está nos aperfeiçoando e nos está fazendo, Senhor, crescer em Ti dia após dia. E quando o Senhor diz em sua palavra, siga-me, este siga-me, Pai, mudou e fez com que a vida de muitos fosse completamente transformada. Não o siga-me de qualquer maneira, mas aquele siga-me de realmente renunciar tudo, tomar a cruz a cada amanhecer e ver a sua glória manifesta. Realmente renunciar à nossa natureza pecaminosa e contemplar o seu senhorio. Andar em santidade, andar em justiça, andar para poder satisfazer e realizar a sua vontade. Isso é maravilhoso demais. Por isso, Pai, por isso, Senhor, sou grato. Grato, Pai, mais uma vez, por este dia, pela vida de cada um dos teus filhos. Então que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, que se cumpra o seu querer. Que venha, Pai, a cada dia mais e que sobre este dia o seu querer seja manifesto. Mas livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. E antes, Pai, faça, cumpra e estabeleça o seu querer. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que tudo o que fizermos seja para a glória do seu nome. Tudo aquilo que pensarmos, realizarmos ou aonde estivermos, que o Senhor nos use e nos tome da maneira que o Senhor assim quer falar. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor, por mais este dia. Assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.